Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para a melhor aula da semana, né? Vocês passam a semana inteira querendo o quê? Direito das sucessões. Isso aí. E eu esqueci de botar de novo o negócio do chocolate. Para passar o Então, exame. tu tá levando chocolate para alguém? Tô bem? Queridos, na aula passada, o que a gente entendeu? Que na sucessão legítima, a lei organiza os familiares do morto em classes e graus, estabelecendo que quem estiver em classe e grau mais próximo vai herdar, quem estiver em classe e grau mais remoto, em regra, nada receberá. Não é isso? Lembram disso? A gente estudou que quem está em primeiro lugar na ordem de vocação hereditária? Descendentes que podem dividir a herança com o cônjuge, a depender de quê? Vocês são maravilhosos, do regime de bens, exatamente. E se o sujeito morreu sem deixar descendentes que queiram ou que possam receber a herança, quem está na próxima, no próximo lugar da ordem de vocação hereditária? Os ascendentes, que se o sujeito morreu casado ou em união estável, sempre vão dividir a herança, os ascendentes, com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Lembram disso? Muito bem, então a gente vai caminhando, né, para situações um pouco menos comuns, mas possíveis, de um sujeito morrer sem deixar descendentes que queiram ou possam receber a herança, morreu sem deixar ascendentes que queiram ou possam receber a herança, mas deixou cônjuge ou companheiro. Tudo bem? Então, nós temos que, se o sujeito morreu sem deixar descendentes que queiram ou possam receber herança, por que é assim que eu estou falando queiram ou possam? Porque às vezes o sujeito teve filhos, mas o filho morreu antes dele. Ou então o sujeito teve filho, o filho foi excluído por indignidade. Ou então ele teve filho e esse filho foi deserdado por alguma das causas que autorizam a deserdação, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Ou então teve filhos e o filho renunciou à herança, né? Então, em algumas situações ele não quis, na situação de em algumas situações ele não pôde, na situação de renúncia ele não quis receber herança, ou então o sujeito simplesmente nunca teve filhos, os pais já morreram, ou então também os pais foram excluídos por indignidade, etc, etc, etc. E aí não tenho nessa ordem de vocação hereditária nem descendentes nem ascendentes que queiram ou possam receber herança, tenho apenas cônjuge ou companheiro sobrevivente. Quem é que vai receber a herança? A herança vai inteira para o cônjuge ou para o companheiro. Tá? Se o sujeito morreu sem deixar descendentes nem ascendentes que queiram ou possam receber a herança vai inteira para o cônjuge ou companheiro. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo que é, na prática, inclusive com alguns profissionais do direito, é muito fácil confundir. Por quê? Porque o cônjuge ou companheiro vai receber a totalidade da herança independentemente do regime de bens. Por que eu estou dizendo que é fácil confundir? Porque às vezes a pessoa pensa que como o casamento era no regime da separação, seja separação obrigatória ou separação convencional, qual é a diferença de separação obrigatória e separação convencional? Vânia, qual é a diferença de separação obrigatória e convencional? Larissa. A obrigatória é lei e a convencional é estrutura. Perfeito. A obrigatória, a lei impõe, em alguns casos, o que todo mundo sabe. Qual é o caso que todo mundo sabe de cabeça? Não, dizer maior de 70 anos por si só não quer dizer nada. A pessoa que se casa tendo mais de 70 anos. Só dizer mais de 70 anos e nada é a mesma coisa, né? A pessoa que se casa quando tem mais de 70 anos, a lei impõe o regime da separação obrigatória. Separação convencional, por outro lado, as pessoas optam, né, os nubentes antes do casamento, por meio de pacto nupcial, optam pelo regime da separação. Mesmo no regime da separação, seja separação obrigatória, seja separação convencional, não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro vai receber toda a herança. Isso, na prática, às vezes confunde as pessoas, porque as pessoas pensam que não, se eu casei no regime da separação, seja porque a lei impôs, seja porque eu optei pelo regime da separação, isso significa que meu cônjuge não fica com nada meu. Em termos de meação, isso é verdade. Em termos de herança, isso não é verdade, porque no regime da separação
não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge vai receber toda a herança. E a gente viu, inclusive, que na separação convencional tem concorrência com os descendentes, e em qualquer regime, né, inclusive nos da separação, tem concorrência com os ascendentes. Então, o fato de o casamento ou a união estável terem sido celebrados no regime da separação em nada interfere aqui nessa situação a vocação hereditária do cônjuge. Tudo bem até aí? E outra coisa também que é muito fácil de confundir é o cônjuge, se não tem descendentes nem ascendentes, o morto morreu, né, sem deixar descendentes nem ascendentes, o cônjuge vai receber toda a herança sozinho. Ou seja, não vai partilhar a herança com os colaterais. O morto tinha irmãos e era casado, ou vivia em união estável. O que é que os irmãos vão receber? Nada. Tinha sobrinhos, o que é que os sobrinhos vão receber? Nada. Porque a herança vai toda para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, por força de lei, né? Vai toda para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, e os colaterais nada vão receber. Por que é que os colaterais nada recebem, Renata? Porque estão em uma classe mais perfeito. Essa turma aqui é maravilhosa. Essa turma aqui me faz acreditar no ser humano. Tudo bem? Quanto mais conheço essa turma, mais eu gosto do ser humano. Tudo bem até aí? Perfeito? Aí eu pergunto para vocês, o cônjuge recebeu toda a herança porque o sujeito morreu sem deixar o cônjuge ou companheiro, né? Vamos lembrar, sempre que a gente está falando do artigo 1829, a gente está falando de cônjuge ou companheiro, a sucessão é a mesma para os dois. Havia tratamento diferenciado por força do artigo 1790, que trazia outras regras sucessórias para a união estável. O artigo 1790 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, o que significa dizer que hoje, aqui a gente está falando de mesmas regras sucessórias, tanto para cônjuge quanto para companheiro. Tudo bem até aí? Aí o sujeito morreu sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, a herança foi toda para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês, a gente estudou que quando o cônjuge dividia a herança com os descendentes ou com os ascendentes, o cônjuge tinha o direito real de habitação, ou seja, o direito de residir, de continuar morando, e somente isso, somente morar no imóvel residencial do casal, independentemente do regime de bens e independentemente do regime de bens no qual o casamento tinha sido celebrado, né? E desde que esse seja o único imóvel residencial a inventariar. A gente estudou isso. Aí eu pergunto para vocês, se o cônjuge recebe toda a herança sozinho, ele tem ou não direito real de habitação? Como é? Fale alto, Jolino, que eu estou muito orgulhoso de você, Jolino. Ele já é proprietário dos bens da herança, consequentemente não faz sentido falar em direito real de habitação, porque o que é direito real de habitação? Um terceiro que não é proprietário tem o direito de morar naquele imóvel mesmo não sendo proprietário. Aqui a gente está falando do cônjuge companheiro que é proprietário porque ele recebeu todos os bens da herança, portanto não faz muito sentido falar em direito real de habitação. Por quê? Porque ele já é proprietário. A propriedade é um direito real com mais conteúdo, com mais poderes do que o direito real de habitação. Tudo bem? Direito real de habitação é direito real na coisa alheia, propriedade, a coisa é da sua propriedade. Tudo bem? E eu coloquei a ressalva de que, vamos lembrar que só faz sentido falar em direito sucessório do cônjuge ou companheiro sobrevivente se não havia, primeiro, da união estável, se o sujeito ainda vivia em união estável, né? Porque se a união estável terminou e o sujeito morreu depois, já não era união estável, já não tinha companheiro sobrevivente. Mas, se o sujeito era casado, o artigo 1830 fala assim, que o cônjuge só vai receber herança se não tiver separado judicialmente, e aí a gente entende judicialmente ou extrajudicialmente, né? Por força de decisão judicial ou de escritura pública. E fala assim, se não estiver separado de fato há mais de 2 anos, salvo nesse último caso da separação de fato há mais de 2 anos, se demonstrar que a sociedade conjugal terminou sem culpa dele. Eu falei o que para vocês na última aula? Que a gente vai interpretar esse artigo 1830 em conformidade com a emenda constitucional 66 de 2010, dizendo que, havendo separação, independentemente de prazo, independentemente de ser de fato ou jurídica, né, extrajudicial ou judicial, a gente entende que, havendo separação, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não vai ter direito a receber herança. Ainda não é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
mas é o entendimento da melhor doutrina e que muito provavelmente, na minha opinião, vai ser consolidado nos próximos anos quando esse tipo de caso chegar ao STJ. Tudo bem até aí? Tranquilo? Maravilha. Se o sujeito morreu, e aí é um sujeito assim, mais solitário, né? O sujeito morreu sem deixar descendentes que queiram ou possam receber herança, o sujeito morreu sem deixar ascendentes que queiram ou possam receber herança, o sujeito morreu solteiro, divorciado, já viúvo, ou seja, sem deixar cônjuge ou companheiro sobreviventes. Para quem é que vai a herança? Para a classe dos colaterais. Quem está em primeiro lugar na classe dos colaterais como herdeiros? Eu não perguntei quem são ascendentes de primeiro grau. Eu perguntei quem está em primeiro lugar na classe dos colaterais, que são os colaterais de menor grau, que são os colaterais de segundo grau, que são os irmãos. Tudo bem? Então, os irmãos são os primeiros colaterais chamados a receber a herança caso o sujeito tenha morrido sem deixar cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes. Tudo bem até aí? Qual é a ressalva que eu faço para vocês? A gente tem um artigo no Código Civil que talvez seja, hoje, depois da declaração de inconstitucionalidade do 1790, talvez seja hoje o segundo ou terceiro, está difícil de decidir, pior artigo de todo o Código Civil, que é o artigo 1841. O artigo 1841 fala o seguinte, que se o sujeito tinha irmãos, todos os seus irmãos eram bilaterais. O que significa um irmão ser bilateral? Filho de mesmo pai e mesma mãe. Ou mesmo pai e mesmo pai. Ou mesma mãe e mesma mãe. Mas a lógica é, sendo filho dos dois, perfeito. Havendo coincidência de genitores, direito, se todos forem bilaterais, né, ou seja, filhos dos mesmos genitores, todos recebem a mesma quantidade de herança, vão partilhar por igual. Se todos os irmãos forem unilaterais, o que significa ser um irmão unilateral? Só tem um genitor em comum. Se todos os irmãos forem unilaterais, todos vão receber a mesma coisa. O problema é se houver irmãos bilaterais dividindo herança com irmãos unilaterais. Porque aí o Código Civil fala o que no artigo 1841? Que os irmãos bilaterais vão receber uma cota em dobro dos irmãos unilaterais. É uma das maiores bizarrices do Código Civil de 2002. Dizer que os irmãos bilaterais vão receber herança em dobro em comparação com os irmãos unilaterais. É engraçado, né? Porque você fala que irmão é irmão, que filho é filho, ponto. Aí para poder deixar os irmãos se matando nessa diferenciação, já que só que é irmão de qualquer forma. E aí eu vou te dizer, Ana Paula, que se você pegar 90% da doutrina, principalmente a doutrina mais clássica e menos crítica, aquela doutrina que mais repete o que os outros já falaram do que pensam a lei, vão dizer dois argumentos, tá? Primeiro argumento, isonomia constitucional é entre filhos, não entre irmãos. É um argumento que eu considero cretino. Mas o mais cretino dos argumentos não é esse. É um argumento que diz o seguinte, nada mais natural do que essa diferenciação, já que o irmão bilateral é irmão duas vezes. E o irmão unilateral é irmão uma vez apenas. Como é que você... E tem doutrinador muito festejado pela doutrina mais progressista que coloca isso nos seus livros, textos e artigos. Dizer que isso é... Primeiro, qualquer regra sucessória, a gente conversou sobre isso na aula passada, nunca é natural. Sim. É sempre fruto de opções políticas. Nunca é reflexo da natureza. Mentira. Segundo ponto, que é irmão duas vezes... É irmão e ponto. Irmão é irmão. E essa regra aqui é muito problemática hoje por uma série de razões. Vou dar duas razões em especial. Primeiro, multiparentalidade. Segundo, socioafetividade. Inclusive porque, muito recentemente, salvo engano, essa semana, Você me mandou essa semana. o Superior Tribunal de Justiça decidiu que eu posso reconhecer irmão socioafetivo. Sempre se falou, em especial de quê? De parentalidade socioafetiva. Agora, o STJ reconheceu que é juridicamente possível reconhecer que alguém é seu irmão socioafetivo. E aí, como é que eu faço o cálculo de socioafetividade, se é unilateral ou bilateral?
E se eu estou falando de gente que é... Se eu estou falando de gente que é fruto de multiparentalidade, eu vou ter irmão trilateral, tetralateral, percebem? É porque não acompanha, né? A gente tem inovações de um lado, mas no outro fica difícil de acompanhar. É porque o ranço conservador do direito, somado com o ranço conservador da sociedade brasileira, somado com o ranço conservador do judiciário, somado com o ranço conservador do direito das sucessões, tudo isso diz o quê? Que o irmão bilateral é irmão duas vezes e o irmão unilateral é irmão uma vez só. E que isso deve ser refletido de que forma? Na partilha de herança. E digo mais, isso é um reflexo de como o Código Civil é tarado por biologia. Isso eu sempre falo em aula de direito de família, quando a gente está lá estudando parentesco, o Código fala assim, parentesco é natural ou civil? Aí eu falo o quê? Isso é horrível, por quê? Porque diz que o parentesco biológico é natural e que os outros são artificiais, né? Aberrações, não naturais. E isso tem reflexos. E eu já falei pra vocês, eu falo isso em família. É mentira dizer que o parentesco biológico é natural. Por quê? Porque a gente já teve no Brasil, inclusive, filho biológico que não poderia ser reconhecido. Era filho biológico, mas juridicamente não era filho. Então, repito, direito civil, direito de família, direito das sucessões, é sempre fruto de escolhas políticas. Esse ano, mais cedo em maio, na 9ª Jornada de Direito Civil, chegaram 2 enunciados sobre esse artigo 1841, ambos no sentido de reconhecê-lo como inconstitucional. Pelo que eu me lembro, a fundamentação, eu fiz parte, né, do grupo de trabalho de família e sucessões, a fundamentação dessa inconstitucionalidade alegada pela proposta de enunciado era a isonomia entre filhos, mas não é o argumento adequado. Eu até acho que possa ser alegada uma inconstitucionalidade, mas exige uma argumentação um pouco mais robusta, né? De toda forma, qual é a perspectiva que a gente tem hoje de uma eventual declaração de inconstitucionalidade dessa regra? Nesse sentido, muito pouco. O que é que a gente precisa aí? A gente precisa de reforma legislativa. Com esse Congresso que foi eleito aí, hein? Opa, que maravilha! De toda forma, vocês precisam saber que se eu tenho, dividindo herança, sujeito que era irmão bilateral do morto e irmão unilateral do morto, quem é irmão bilateral vai ter uma cota em dobro daquela cota destinada ao irmão unilateral. Aí eu vou colocar assim na prova que tinha um irmão sócio-afetivo, ou então um dos irmãos que era fruto de multiparentalidade, que eu quero ver. Passa a crítica. Eu quero ver como é que vocês vão responder essa questão. Perdão? Pode, tranquilamente. Por quê? Porque, principalmente colaterais, não são, o que a gente vai estudar na próxima semana, herdeiros necessários. Os herdeiros necessários têm preservados em seu favor pelo menos 50% da herança. 50% é deles. Com os outros 50%, o morto pode testar de forma amplíssimamente livre. Né? Não é 100% livre, mas é muito livre. Em relação aos colaterais, eles não são herdeiros necessários, o que significa dizer que o sujeito tem liberdade para dispor com o testamento da totalidade do seu patrimônio, o que significa dizer que se você tem 9 irmãos bilaterais e um irmão unilateral, você pode deixar 100% da sua herança para nenhum deles, ou para aquele irmão unilateral. Ou só para quem você gosta. Menos para o seu amante. Mas aqui não se aplica porque... Não, aqui não se aplica a questão do amante, porque aqui a gente está levando em consideração que não tem cônjuge nem companheiro, né? E, portanto, não faz sentido falar em concubinato. Mas, pode falar. Seguindo essa lógica, professor, falando da doutrina de que o irmão bilateral é irmão duas vezes, o irmão socioafetivo que não for socioafetivamente filho de seu pai e de sua mãe, ou de outro pai e outra mãe socioafetivo, ele não seria bilateral, então ele só seria irmão uma vez, só iria receber. Isso faria sentido, e também o irmão adotivo, que não tivesse sido adotado por ambos. Isso faria sentido se o argumento todo não fosse fundado em quê? Qual é o fundamento dessa regra de que irmão bilateral é irmão duas vezes? Falou isso aí. Biologia. Biologia faria todo sentido e seria consistente com a lógica, só não é consistente com o quê? Com o fundamento.
Aí se não é consistente com o fundamento, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo arbitrariedade, não direito. Não vou responder na prova mesmo. Mas não se preocupe que eu não vou colocar isso na prova não. Por quê? Porque eu quero que todo mundo passe. Não quero ver de novo a cara de vocês nunca mais. Ainda falta muita matéria ainda. Em sucessões. Tá. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Só para vocês verem aqui. Simone, pessoal! Simone é irmã de Simara e Marrone. Simara teve 2 filhos, Jorge e Mateus. Mateus teve um filho, Bruno. Mateus morreu. Não, é porque isso daí é dos sobrinhos, Eu botei na ordem errada. Isso daqui é história real, tá? Beatriz e João são de fato meus irmãos. São de fato meus irmãos. E eles são meus irmãos unilaterais. Eles 2 são filhos de mesmo pai e mesma mãe. Eu sou apenas filho do mesmo pai que eles. Apesar de eu gostar muito mais da agora ex-mulher do meu pai do que da minha própria genitora. Mas não sou filho biológico da minha madrasta. Agora ex-madrasta. Mas enfim. Rafael tem 2 irmãos. Rafael tem 2 irmãos, Beatriz e João. Beatriz e João são irmãos bilaterais, enquanto Rafael é irmão unilateral deles. O que é que significa? Eu acabei de falar, né? João morre deixando 600 mil reais de patrimônio. Como que eu vou dividir esse patrimônio? 400 mil para Beatriz e 200 mil para você. Por quê? Porque os irmãos bilaterais recebem o dobro dos que são unilaterais. Quando eu estou falando de colaterais, principalmente nessa questão da diferença de ser unilateral e bilateral, eu falo em cotas, né? A cota dos bilaterais é o dobro da cota dos unilaterais. O que significa dizer que eu tenho que colocar para a irmã bilateral uma cota que é o dobro da cota do irmão unilateral. Vocês são de humanas, mas algumas contas você consegue fazer. Né? Então eu sei que o valor total da herança é 600 mil, que é igual ao 2x mais x. Quanto é 2x mais x? 3x. Caramba! Então eu sei que 3x é 600 mil. Quanto é x? 200 mil. Que orgulho de vocês. Eu estava até pensando em deixar vocês usarem calculadora na prova, agora não precisa mais. Depende do cálculo que você mandar, pelo amor de Deus. X é igual a 200 mil, que significa dizer que eu vou receber 200 mil, e significa que 2x, ou seja, o valor da cota da minha irmã é o dobro, 400 mil. Percebe como é relativamente simples fazer esse cálculo? É claro que se o sujeito deixar, se o sujeito deixar 8 irmãos, sendo 3 unilaterais e 5 bilaterais, como é que eu faço essa conta? Mesma equação aí, desenho. Só preciso adaptar colocando que os bilaterais vão ter cota em dobro. Perfeito? Aí Tranquilo? deixa a herança lá quebrada 1.842.000. Muito fácil. Tudo bem. Aí o sujeito morreu sem deixar descendentes, sem deixar cônjuge, sem deixar ascendentes, sem deixar irmãos, mas aqueles irmãos tinham sobrinhos. Aqueles irmãos tinham seus próprios filhos, que eram sobrinhos do morto. Tá? E o sujeito também deixou tios vivos. Porque quem são colaterais de terceiro grau? Se não tinha colaterais de segundo grau, eu vou chamar de terceiro grau. Quem são os colaterais de terceiro grau? Tios e sobrinhos. Quem é que vai partilhar a herança? Não, porque apesar de os 2, né? As 2 categorias serem colaterais de terceiro grau, o próprio Código Civil traz um tratamento diferente entre esses parentes de mesma classe e mesmo grau, dizendo que, havendo tios e sobrinhos do morto, os sobrinhos recebem o primeiro. Bora lá. Primeiro, porque o código quis assim. Tá lá no artigo 1850, salvo engano, é 1843 caput. Depois vocês confirmam pra mim, mas Porque é a salvo engano, disposição do código, ponto. salvo engano é 1843 caput. É a parte final do artigo 1843. Mas a lógica toda, isso vem lá, salvo engano, do direito romano, Mateus. A lógica toda é porque, nesse caso, você tem que aqueles sobrinhos estariam ocupando melhor o lugar dos irmãos. Entende?
Por quê? Em primeiro lugar, são os irmãos. Quem é que está mais próximo dos irmãos do morto? Os filhos desses irmãos. Essa lógica vem lá do direito romano. Tá? Não é direito de representação, como alguém falou. Não nesse caso. Por quê? Porque não tem filhos vivos. Se não tem filhos vivos, os sobrinhos vão herdar por direito próprio. Não é por representação. Porque eles são os parentes mais próximos do morto. Mas eles são chamados em primeiro lugar do que os tios, porque o código entende que apesar de ambos tios e sobrinhos serem colaterais de terceiro grau, nessa lógica de que os sobrinhos são mais próximos dos irmãos e os irmãos são mais próximos do morto, haveria essa maior proximidade, entre aspas, dos sobrinhos do que dos tios. Tudo bem? Aí, salvo engano, alguém está com o código aí, né? 1843 caput, parte final? Salvo engano, 1843 caput, parte final. Tudo bem? Então, os sobrinhos ficam antes do que os tios, embora ambos sejam de terceiro grau, e os sobrinhos podem herdar, dividindo a herança com os irmãos do morto. Se um irmão tiver envolvido? Porque a gente vai estudar no final da aula de hoje o direito de representação, e o direito de representação permite que, se um herdeiro morre antes do decujus, os descendentes daquele herdeiro pré-morto podem representá-lo na sucessão. A gente vai conversar sobre isso em instantes. Isso ocorre principalmente em inquilino na linha descendente. Ou seja, se um dos meus filhos morreu antes de mim e deixou os próprios filhos, esses meus netos, filhos daquele filho pré-morto, podem dividir a herança com meus outros filhos. Tá? A gente vai compreender isso em instantes. A lógica é, isso se opera entre os descendentes apenas, e em um caso fora da linha descendente, que é o quê? Em favor de irmãos pré-falecidos. Se eu tenho um irmão pré-falecido e outros irmãos que ainda estão vivos, os filhos desse irmão pré-falecido, que são o quê? Meus sobrinhos, podem representar esse irmão pré-falecido, dividindo minha herança com os meus outros irmãos que ainda estão vivos e que podem e querem receber a herança. Professor, então no caso, dificilmente os sobrinhos vão receber como sobrinhos, você está recebendo como representante do irmão. Eu não posso dizer isso a priori, porque vai depender do quê? Depende do Se caso. havia ou não outros irmãos do morto pré-falecidos. Afinal de contas, o irmão pré-morto pode ter sido o único que ele tinha. Aí os sobrinhos, filhos desse irmão, não vão receber representando ele. Vão receber o quê? Por direito próprio, porque são os parentes mais próximos. Aí sim é o caso que eu coloquei na ordem errada. Tá? Simone, é irmã de Simária e Marrone. Simária teve 2 filhos, Jorge e Mateus. Mateus teve um filho, Bruno. Mateus morreu em fevereiro de 2015. Simária morreu em abril de 2017. Simone morreu sem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge ou companheiro, coitada, em maio de 2020, deixando R$1 milhão. Como vai ser essa partilha? Como é, Marta? Como é, Marta? Se vocês não desenharem, muito provavelmente vocês não vão acertar. Falando muito sério com vocês, tá? Não tenham preguiça. Ajudem-se. Bora lá. Simone, né? Tem 2 irmãos. Simária. Hoje o piloto tá bom, que milagre. E Marrone. Recarregou a tinta? Simária teve 2 filhos, Jorge E Mateus. Mateus. Mateus teve um filho, Bruno. Pronto. Simone não tem ascendentes e descendentes, bem cônjuge, bem companheiro. Tudo bem até aí? O que acontece? Mateus morreu em fevereiro de 15. Sobrinho pré-falecido, concorda comigo? Simária morreu em abril de 17. Irmã pré-falecida, concorda comigo? Simone morreu em 2020. Quem é que vai receber a herança de Simone? Quem vai receber a herança de Simone? Jorge. Bora lá. Marrone recebe? Sim. Por que Marrone recebe? Porque não tem ninguém que seja de classe nem grau mais próximo do que ele. Então Marrone recebe. Perfeito. E aí? Ele recebe a totalidade, sim ou não? Não. Por que não? Jorge representa a irmã.
Porque eu tenho uma irmã pré-falecida que pode ser representada pelos sobrinhos, né? Então, eu sei que Simária pode ser representada. Quem que vai representar Simária? Jorge vai representar Simária? Jorge vai representar Simária? Por quê? Porque sobrinho pode representar irmão pré-falecido. Ok? E Bruno pode representar Mateus representando Simária? Sim ou não? Com convicção! Por que não? Porque ele é sobrinho neto, acho. Porque é sobrinho neto, perfeito. E na linha colateral, a única hipótese de representação que eu tenho é o quê? Sobrinho representando irmão, pré-morto. Eu não tenho, na linha colateral, representação de sobrinho, né? Sobrinho neto representando sobrinho pré-falecido. Perfeito? Então, vai ficar o que essa herança? Como é que eu vou dividir aqui? R$1 milhão. Marrone recebe quanto? E Jorge? Se Mateus não fosse pré-morto, Mateus representava Simária. E aí esses 500 mil iam ser divididos entre Jorge e Mateus. Mas como Mateus é pré-morto, Bruno vai dormir na praça. Tudo bem? Não, eu acabei de pensar. É que eu não fiz essa piada na outra turma. Uma pena. Tudo bem? Mas viram como é fácil? Viram como é maravilhoso? Viram como é a melhor matéria que vocês vão pegar na faculdade? Essa matéria é boa demais! Jesus, eu amo essa matéria. Beleza? Então o sujeito morreu sem deixar descendentes que queiram ou possam, sem deixar ascendentes que queiram ou possam, morreu sem deixar cônjuge ou companheiro que queira ou possa, morreu sem deixar irmãos, morreu sem deixar sobrinhos. Quem é que vão receber? Tio. Os tios. Isso que é interessante, tá? Tome cuidado. Porque se o sujeito morreu, é claro, biologicamente falando, isso pode ser raro, mas o sujeito pode ter deixado morrer, tendo deixado um sobrinho neto e um tio. Cuidado para não cair na tendência de achar que o sobrinho neto vai receber. Por quê? Porque o tio é colateral de 3º grau, o sobrinho neto é colateral de 4º grau, sobrinho neto de 4º grau. Quem vai receber é o tio. Mas o sujeito morreu sem deixar descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, irmão, sobrinho, tio. Quem é que vai receber? Os colaterais de 4º grau, que ao contrário dos colaterais de 3º grau, o código não coloca uma ordem preferencial, o que significa dizer que todos vão receber do mesmo, vão partilhar a herança igualmente. Fala em cota se houver bilateral ou unilateral, coisa que só se aplica para irmãos, sobrinhos e sobrinho neto e assim por diante. Tá? E aí, esse é o caso que a gente viu no começo da aula passada, que vocês já podem resolver. E aí, quem é que vai resolver? Pode desenhar. Sim, eu quero que vocês peguem aí 3 minutos para desenhar, porque é muito fácil esse caso. Eu coloquei inclusive o que é patrimônio comum, que é patrimônio particular. Vocês vão ter essa moleza na prova? Vocês vão ter essa moleza na vida real? Sim, Talvez. na vida real. Então, fiquem aí, descansem não, trabalhem, e aí em 3 minutos, desenhem, em 3 minutos a gente conversa sobre como que essa herança vai ser partilhada.